final, também sobre os cortes nas pensões. Já a seguir o vice-versa, hoje entre PSD e Bloco de Esquerda. Hoje no vice-versa contamos com Miguel Pinteluz, do PSD, e José Guzmão, do Bloco de Esquerda. Boa noite, obrigado aos dois por terem vindo. Miguel Pinteluz, vamos fazer aqui um ponto da situação. A chamada TSU dos pensionistas está incluída no documento que foi enviado à Troika. O CDS diz que há um compromisso para que a norma nunca seja aplicada. O Ministro das Finanças desmente a existência deste compromisso e agora temos o Primeiro-Ministro e o Presidente da República a dizerem que tudo será feito para evitar que ela de facto seja aplicada. Há aqui uma espécie de fantasma da TSU dos pensionistas que continua a pairar sobre as pessoas. Não, parece que ficou clarificado, antes de mais boa noite, ficou clarificado com a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro hoje na OCDE. Parece-me claro que a Troika admitiu essa nuance no texto. Eu preferia, se calhar, algo mais claro, mas de facto essa nuance foi admitida. Agora, importa encontrar as medidas alternativas que, de alguma forma, mitiguem este impacto. O problema é que se elas não forem encontradas, a taxa é aplicada. Pois, mas têm que ser encontradas. Do meu ponto de vista, não é possível penalizar mais os pensionistas reformados, e isso tenho que o dizer de forma concreta e aberta e, portanto, sem qualquer tipo de dogmas. Hoje o Presidente da República disse que aconselharia a que se evitassem exposições públicas de divergências. Até o Presidente está, nesta altura, já incomodado com toda esta questão entre PSD e CDS, dois partidos que fazem parte da coligação do Governo e que publicamente estão sempre desavindos. Repare que aí, de facto, é que eu vejo um jogo de sombras, porque, por um lado, vejo os jornais a relatarem o conteúdo do Conselho de Ministros, também de forma dispar, portanto, dependendo se estou a ler o jornal que sai à sexta ou um jornal que sai ao sábado. Ou se está lá a versão do PSD ou do CDS. Ou outras versões. Conforme os ministros. E, portanto, eu tenho ouvido muitas versões das reuniões do Conselho de Ministros. O que eu sei é que se chegou a um consenso e, portanto, quando estava tudo em causa, a dada altura do último domingo, no final, num Conselho de Ministros rápido, que não temos tido muitos nos últimos meses, portanto, que chegou ao resultado final de uma forma eficiente, chegámos a uma conclusão e hoje é isso que está a ser implementado e o Ministro Gaspar anteontem apresentou isso também. E, portanto, eu acho que este jogo de sombras de facto existe. Há muitos interessados nessa instabilidade, possivelmente. O que não dá muita saúde ao Governo. Como? O que não dá muita saúde ao Governo. Não dá muita saúde acima de tudo ao país. O país precisa de estabilidade e, portanto, estes zigue-zagues, estes dramatismos que muitas vezes envolvem estas tomadas de decisão, não são salutares. E, portanto, a credibilidade também vem de processos de decisão menos dramáticos, menos conflituosos, como estes que temos visto. Considera que houve um recuo claro do CDS nesta matéria, olhando para a declaração que Paulo Portas fez na semana passada, usando a expressão que há uma fronteira que não poderia nunca ser ultrapassada e ele não permitiria isso. E olhando para aquilo que disse após o Conselho de Ministros, qual é a conclusão a que chegamos? Eu não entenderia como um recuo. Eu acho que hoje temos que estar a festejar o fim da sétima avaliação e a vinda desta última tranche. Portanto, eu acho que o CDS tem manifestado sentido de Estado. Como eu já disse aqui várias vezes, uma coligação não é um processo de aculturação de um partido em relação ao outro. E, portanto, são dois partidos, têm visões que são comuns e concertadas numa série de aspectos. Há outros aspectos que não têm a mesma visão e é salutar que isso exista. Mas hoje tivemos a certeza que houve uma clara intervenção do Presidente da República durante o fim de semana na mediação deste processo. Sim, não só deste, dos últimos tempos, que temos visto o Presidente da República proativo e empenhado, como não podia deixar de ser, esse é o seu papel, e a convocação do Conselho de Estado, também perspectivando e orientando o país para o futuro, também me parece de relevar. José Guzmão, o Governo promete fazer tudo para evitar que a TSU dos pensionistas seja de facto aplicada. Até o Presidente da República veio hoje fazer de alguma forma pressão, dizendo que espera que o Governo cumpra aquilo que lhe prometeu a ele, Presidente, mas não há garantias de que a taxa não seja de facto aplicada. Há aqui um fantasma da TSU. Bom, eu penso que há duas coisas claras que resultam da formulação algo estranha que foi encontrada para a resolução deste problema no âmbito da sétima avaliação. A primeira coisa que fica clara é o grau de desagregação a que já chegou o Governo, que só o Presidente da República conseguiu impedir. Aliás, atualmente o Presidente da República é o único pilar que suporta este Governo.
Mas a segunda coisa que ficou clara é que a TSU sobre os pensionistas vai mesmo ser aplicada. Porque a partir do momento em que se diz que vão ser necessárias medidas alternativas e que ela só será aplicada se for necessária, ora, nós sabemos pelo currículo deste Governo que ela será aplicada, porque todas as previsões macroeconómicas que este Governo tem feito, e portanto todas as previsões orçamentais, têm falhado. Todas, sem exceção, e estas também falharão porque não valem o papel em que estão escritas. Aliás, o Governo não reviu as suas projeções orçamentais, mesmo tendo revisto, e o Banco de Portugal ainda reviu de forma mais intensa, as suas estimativas para o crescimento. Ora, qualquer pessoa que perceba a forma como funciona, quer a despesa, quer a receita de um Estado, compreende que isto não tem qualquer espécie de sentido económico. Portanto, a formulação abstrusa que foi encontrada no âmbito da 7ª avaliação tem como objetivo essencial dar tempo de recuo ao CDS-PP para que as pessoas se esqueçam daquela conferência dramática, como disse o deputado do PSD, daquela conferência de imprensa dramática em que garantiu que a TSU sobre os pensionistas era uma linha vermelha. É o recuo, claro, de Paulo Portas nesta matéria. É evidente, quer dizer, a conferência de imprensa que foi dada pelo líder do CDS-PP era inequívoca sobre esta matéria, era uma posição de força do CDS-PP, na qual o CDS-PP já recuou. E, portanto, neste momento, a única coisa com que a Troika está preocupada é em dar ao CDS-PP 3 meses para deixar que as pessoas se esqueçam dos compromissos que o CDS-PP assumiu e para dar tempo ao CDS-PP para, com mais alguns contorcionismos em que tem sido muito pródigo, procurar recuar nessa medida e fazer esquecer as pessoas dos compromissos que assumiu. Mas há também aqui outra questão. Estávamos com uma 7ª avaliação para fechar, estava em causa uma tranche que era fundamental para o país. Este recuo também não pode ser encarado como uma questão tática para garantir, de facto, esta aprovação, sendo que houve aqui o benefício, claro, de uma espécie de boa vontade, entre aspas, da Troika, que permitiu que esta norma fosse incluída com caráter não obrigatório. Bom, tudo isso faz muito sentido do ponto de vista de quem considera que o memorando da Troika constitui uma solução para os problemas do país. Essa, obviamente, não é a perspectiva do Bloco de Esquerda. Ou seja, nós já tivemos muitas boas avaliações da Troika, todas elas confrontadas com o falhanço do seu próprio programa. O problema das avaliações da Troika é que elas são, essencialmente, autoavaliações. São momentos em que a Troika observa o falhanço em todos os indicadores económicos relevantes, crescimento, emprego, despesa, receita fiscal, o falhanço de todas as suas projeções. E, portanto, não tem nenhum sentido discutir o facto da Troika ter uma avaliação positiva sobre a aplicação de um memorando que foi a Troika a desenhar. E, portanto, só pode ser comemorado, só se pode fazer invocações divinas, como fez o Sr. Presidente da República a propósito da 7ª avaliação, se considerar que o rumo que o país está a seguir, o rumo da recessão económica e do aumento descontrolado do desemprego, é um rumo positivo para o país e essa não é, obviamente, a nossa análise. Miguel Pinto Luz, quando ouvimos Cavaco Silva dizer que esta 7ª avaliação só foi possível com inspiração de Nossa Senhora de Fátima, ou seja, com a intervenção divina, percebemos claramente que este processo foi extremamente complicado e que este Governo esteve, de facto, por um fio. Podemos chegar a esta conclusão? Eu não consigo chegar a essa conclusão. Não consigo ir tão longe, mas deixe-me dizer... Eu olho aqui para a palavra milagre, que é mais ou menos o que o Presidente da República acabou por querer dizer, não é? Estava a ouvir lá fora as declarações e, portanto, também não tinha ouvido as declarações do Sr. Presidente da República. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte, eu não entendo que o Sr. Presidente da República tenha sido o único... seja o único pilar que está a sustentar este Governo. O José Guzmão está no Parlamento, eu não estou, ao contrário do que disse, sou um autarca e, portanto, estou junto. Eu também não estou no Parlamento. Pronto, conheço a ideia. E, portanto, deixe-me dizer-lhe que eu vejo uma maioria clara parlamentar que sustenta este Governo e, portanto, vejo, de facto, essa sinergia, esse alinhamento, esse sinalizar permanente entre as duas bancadas. As duas bancadas parlamentares não temos assistido a isso. E por isso remeto, mais uma vez, para os relatos, fantasiosos ou não quero fazer aqui juízos de valor, diferentes daquilo que se passa no Uma das acusações que é recorrente ao CDS é que está permanentemente com um pé fora e outro dentro da coligação. Pessoalmente concorda com a postura do CDS neste Governo? Vê também esta circunstância, enfim, de o CDS umas vezes estar a favor deste Governo, outras vezes parece que está a fazer oposição ao próprio Governo? Não está o CDS muitas vezes tem manifestado a sua oposição a determinadas medidas. E como disse há pouco,
entendo isso como natural, quer dizer, não entendo que um partido tenha que, em coligação, e o Sr. Presidente da República penso que hoje também terá manifestado e sinalizado esta diferença que é governar em maioria absoluta um único partido ou governar em coligação. E governar em coligação é chegar a entendimentos, é criar plataformas de entendimento, é aproximar soluções, e é isso que acontece todos os dias. O CDS não tem manifestado recorrentemente desacordo em relação à governação como um todo, é pontos específicos da governação. José Guzmão, o Conselho de Estado acredita mesmo que vai ser cumprida aquela agenda que está definida, ou seja, as perspectivas económicas para o período pós-Troika, para o futuro, e não vai ser debatido o presente, ainda por cima depois de termos ouvido as declarações de hoje do Presidente da República? Não, aliás, eu penso que a fixação da ordem de trabalhos por parte do Presidente da República é essencialmente mais um favor feito ao Governo e, portanto, uma forma de encobrir aquilo que efetivamente vai ser discutido dentro daquela reunião, quanto mais não seja porque a saída da Troika de Portugal não irá significar nenhuma transformação fundamental da política económica portuguesa. A condicionalidade política a que o Governo está sujeito mantém-se no âmbito dos programas de compra de dívida pública por parte do BCE. E, portanto, vamos deixar de ter uma troika, mas vamos passar a ter a mesma condicionalidade imposta a partir do BCE, que, aliás, diz no documento em que criou o programa das OMTs, diz que irá procurar o apoio do FMI na elaboração de programas de condicionalidade para os países. Portanto, não há nada a discutir a esse nível, é basicamente uma Miguel fachada. Pinto Luz, rapidamente a posição sobre o Conselho de Estado para discutirmos ainda o relatório da OCDE. Não tenho a visão diametralmente oposta. Acho que, de facto, o Presidente da República está a colocar o dedo na ferida, querendo também desta forma sinalizar e virar a discussão pública para o pós-Troika. É um debate que eu tenho vindo também a dizer aqui. Mas é possível debater o futuro sem debater o presente, que é tão complicado. Não está a fazer favor nenhum ao Governo. Com todas estas divergências. Há uma crise política no país que é permanente, aliás, este sábado é a prova disso. É possível projetar já o futuro sem debater claramente o presente, que é tão difícil? O futuro tinha que já ter sido projetado há 2 anos. O futuro tinha que estar constantemente, e isso foi uma das críticas que fiz. É mais austeridade, é isso que não é, o BCE vai responder. É isso que o BCE vai impor. Não é. Ouça. Então, também ouvi o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, o Partido Comunista dizer que o relatório da OCDE é um favor também ao Governo. O relatório da OCDE não aponta nesse sentido, aponta uma baixa dos impostos, da carga de impostos em cada um dos portugueses, portanto aponta no sentido contrário àquilo que advoga, podendo libertar meios para outros investimentos. Podemos ir já para a questão do relatório com certeza, da OCDE. E tenho todo o gosto. Quais são, na sua opinião, as recomendações e as propostas feitas neste relatório da OCDE que o Governo deve seguir de imediato e que são obrigatórias? Antes de mais, deixe-me, em 30 segundos, fazer uma análise deste relatório. Eu entendo que este relatório da OCDE é um bocadinho como aos consultores, e aqui é uma crítica que faço, que no fundo são máscaras que utilizam em diferentes países da mesma forma. E, portanto, eu não entendo... Pelos vistos com dados errados relativamente à justiça. Pelos vistos. E, portanto, entendo... várias outras. Não aprofundei ao ponto de poder fazer essa análise, mas admito. E, portanto, nesse aspecto eu acho perigoso esta noção que existe hoje de repetir fórmulas de país para país. Cada país é uma realidade própria. Claro que há questões que são comuns e há questões que são técnicas e transversais, e, portanto, há outras que não são. Há três pontos que me parecem importantíssimos no relatório. Primeiro, depois da aposta de sucessivos governos, e temos vindo, a educação tem sido, e isso para mim é muito caro, dizer que as sucessivas apostas na educação. O programa Novas Oportunidades foi a grande bandeira do Partido Socialista. Agora o Impulso Jovem, e nós temos uma das principais descobertas deste relatório, é que em termos de capital humano persiste um atraso gritante em relação aos restantes países da OCDE. E, portanto, isto acho que tem que ser atacado a médio e longo prazo. Claro que não é algo que vai ter resultados imediatos. Não sei o que é, não vou fazer essa análise. Mas há genericamente propostas para a redução do emprego, da proteção do emprego, mas depois não se fala em contrapartidas efetivas para a criação de emprego. Fala-se só indiretas. Por exemplo, na redução dos impostos, nos impostos que cada um de nós paga. Ou seja, aumentando os impostos do lado do consumo, ou seja, penalizando, de alguma forma, o consumo, beneficiando a libertação de meios mensal, anual, para cada um de nós.
insistindo novamente noutras áreas onde podem ser criados impostos, nomeadamente na questão ambiental, que é crítico. Quando se fala em sustentabilidade, há um pilar que recorrentemente sai do discurso, também na questão dos imóveis, do discurso político, que é a sustentabilidade ambiental. E esta questão da taxação, do penalizar com impostos ambientais é fundamental fazer. E o desviar e libertar meios de cada um de nós é fundamental. E depois outra questão que eu entendo que é fundamental no relatório, depois as outras acho de facto demasiado genéricas para poder fazer uma análise, é o combate à pobreza e, portanto, o desfasar o combate à pobreza e os mecanismos de alimentar esse combate à pobreza. Mas há também aqui corte do subsídio do desemprego económicos dos mais velhos. São as pessoas mais desprotegidas que dificilmente vão voltar a encontrar emprego, por exemplo. Pois são medidas que, se calhar, como lhe disse, que estão desfasadas da realidade portuguesa e que, se calhar, tinha que ser pensado para a realidade portuguesa. José Guzmão, uma análise para já global a este relatório da OCDE. Eu estou de acordo no aspecto de que a maior parte dos documentos destas instituições internacionais são normalmente um refrão que essas instituições repetem para todos os países e depois procuram dar-lhe alguns toques de especificidade. Do ponto de vista técnico, há coisas escandalosas no relatório, nomeadamente a utilização de dados completamente desatualizados para argumentar, por exemplo, com cortes nas áreas sociais. Utilizam dados da despesa orçamental nas várias áreas sociais de 2009, sabendo que em Portugal houve um processo de ajustamento durante todos estes anos, inclusive durante os 2 últimos anos do governo do engenheiro José Sócrates, em que a despesa nestas áreas foi diminuindo em percentagem do PIB e, portanto, um processo de ajustamento, que, além do mais, que é reforçado pela redução do PIB, que também aumenta naturalmente o peso dessa despesa. Mas há também recomendação relativamente à proteção das crianças que pertencem a famílias de menores rendimentos. Também eu queria ir a essa questão porque o que frequentemente acontece em relatórios desta natureza é um conjunto de medidas extraordinariamente graves do ponto de vista económico e social e depois 2 ou 3 flores salpicadas pelo documento. Essa é uma delas, há mais algumas. Mas o que interessa aqui é o que é que se propõe como enquadramento para a política económica e social num país. E Portugal é, ao contrário do que levariam a entender os dados que estão no relatório da OCDE, é hoje um país que, por exemplo, gasta muito menos no Estado Social do que a média dos países da OCDE. E ainda menos se o compararmos com uma área mais relevante do ponto de vista da realidade económica em que estamos integrados, que é a União Europeia e a Zona Euro. E este é que é o problema, porque os serviços públicos e o Estado Social cumprem também uma função económica, ao darem serviços públicos que suprem necessidades fundamentais das pessoas. E, por exemplo, sobre o argumento da carga fiscal, eu não percebi muito bem em que medida é que um aumento dos impostos sobre o consumo liberta recursos, seja para o que for. Retira recursos. Retira recursos. Aliás, o IVA... Mas o Primeiro-Ministro também promete reduzir impostos sobre o trabalho, aumentando com certeza, mas o imposto o IVA sobre os imóveis e sobre é um imposto sobre o trabalho. as questões ambientais. É o imposto sobre o trabalho e é o imposto mais socialmente injusto sobre o trabalho. Mas não estou a falar do IVA, estamos a falar de ambiente. Estamos a falar sobre o consumo na perspectiva ambiental. O relatório da OCDE, é para aí que o relatório da OCDE fala do aumento do IVA, sim senhor. Sim, está bem, do aumento dos impostos indiretos. Não é bem o aumento do IVA, ou seja, socialmente... é incluir mais produtos no escalão máximo do IVA de 23%. É apenas uma decisão, mas eu percebo. Mas o que eles propõem é uma transferência dos impostos diretos para os impostos indiretos. Claro. Ora, os impostos indiretos, nomeadamente o IVA, são socialmente injustos porque quem vive dos rendimentos do seu trabalho consome uma parte maior do seu rendimento. Estou a citar Passos Coelho. Isto está no livro do Dr. Passos Coelho. Então, alternativas. A manter a carga fiscal como está? Não, a carga fiscal como está, quem a para pôs um lá, lado, está para do outro. quem pôs a carga fiscal onde ela está atualmente foi este governo. Este governo multiplica-se em promessas de redução da carga fiscal um dia destes, ao mesmo tempo que continua a aumentar a carga fiscal em 2 anos de mandato. Não, é que este governo fez uma campanha eleitoral dizendo 2 coisas. Não aumentaria os impostos, não cortaria salários e reformas, nem despediria na função pública. Já violou todas as suas promessas. Bem, os despedimentos ainda não chegaram, vêm aí. Aliás, já chegaram através dos professores. E, portanto, foram admitidos hoje pelo Secretário de Estado, mas no caso dos professores houve rescisões. E, portanto, todas as promessas que este governo possa fazer em termos de redução da carga fiscal são pouco mais do que conversa. Mas há uma forma de aumentar a receita fiscal. Uma forma muito simples. E o Governo conhece-a porque a fez ao contrário, que é aumentar o crescimento económico, aumentar a receita fiscal,
aumentando a base de incidência sobre a qual os impostos se incidem. E o problema das relatório políticas de também fala austeridade, os problemas das políticas, o relatório da OCDE, não a política do Sim, governo. mas o relatório da OCDE. O resultado da política de veio fazer um austeridade favor ao deste governo. governo foi uma quebra histórica da receita fiscal em Portugal, apesar do aumento da carga fiscal sobre cada um dos portugueses, ou seja, conseguiram o pior de dois mundos em matéria de política Miguel económica. Pedro Luz, 30 segundos, os tempos estão equilibrados, mas Não, é só para permite-lhe a responder. réplica, José claro. Guzmão, nós estamos a falar, e o José Guzmão é economista, sabe que nós estamos a falar num período especial de emergência nacional. E, portanto, claro que o que estamos aqui a falar, e o relatório aponta para isso, numa perspectiva de médio e longo prazo, numa perspectiva de sustentabilidade, em velocidade de cruzeiro, aquilo que se deve ter em termos de carga fiscal. Aquilo que diz o incremento extraordinário da carga fiscal que teve neste período foi devido à condição extraordinária que o país vivia e, portanto... E o que conseguiram foi uma redução da receita fiscal. Eu nessas coisas... Aumentaram a carga nessas fiscal coisas não e há nenhum tiveram uma político- redução da não há receita. nenhum Esgotámos o político, nosso não há nenhum político que goste de anunciar aumentos de impostos. E, Não é só não gostar, é isso não daqueles, resulta. daqueles argumentos não que resulta, não colam, funcionou, que não falhou colam. essa política É daqueles argumentos que e não tiveram colam. uma redução da receita fiscal. Miguel Pinto Luz, José Guzmão, boa noite. Mais uma vez, obrigado por participarem no Vice-Versa.